Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito por Bar Schulte, o patrono desta casa, em 1930-32, enquanto ainda estava encarnado. Hoje nós vamos começar pelo capítulo Grande Perseguição contra os Cristãos. E para isto vamos ler então o capítulo 8, versículos 1 a 4 do livro Atos. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E homens piedosos sepultaram a Estevão. Mas Saulo de Tarso assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Aqueles que, porém, haviam sido dispersos, iam por toda a parte pregando a palavra. Só vamos nos lembrar que no encontro anterior nós falamos da morte de Estevão. A doutora Marlene comentou: a defesa de Estevão é sua morte por lapidação, pedradas. Então vamos ver o que é que aconteceu na sequência. Então, cometida a primeira arbitrariedade, que foi a morte de Estevão, as demais, como diz, depois que o ladrão arrombou a porta, fica tudo muito fácil. Cometida a primeira arbitrariedade, as outras agora foram de fácil execução, pois é sempre a primeira que abre o caminho para as demais. Nem bem haviam enterrado os despojos de Estevão, quando então o governo de Jerusalém, de que faziam parte os principais sacerdotes, decretou a dissolução da comuna. Não é comuna comunista, que não, é a casa do caminho, a primeira casa dos cristãos. A dissolução da comuna e a perseguição de todos os cristãos que dela faziam parte. Vejam, senhores, tudo aquilo que é feito na humanidade para o bem geral, dada a nossa inferioridade, a nossa pequenez, a nossa insensatez, aqueles que mandam querem continuar mandando. E para continuar mandando, o que eles fazem? Disseminam o medo, disseminam a desordem para que eles possam se manter no poder. E é o que aconteceu, está aqui. E como contra-força não pode haver resistência, deu-se então a dispersão dos primeiros cristãos, que se espalharam para a Judéia e Samaria. Atemorizados, todos eles atemorizados, aguardavam melhores tempos para que pudessem, mais para frente, se reunir sobre o influxo do Espírito, dos ensinamentos do Cristo. O déspota, dono daquele, o que manda, o déspota, nunca age pela razão, mas sempre pela força, e força bruta, porque para o despotismo não existe força moral. O maior engole o menor e ponto final, não interessa. Se é ele que é o maior, vai ser do meu jeito, eu é que mando. E assim foi a humanidade, assim está sendo a humanidade, e esperamos que, como diz Emmanuel, em 2059 nós já estejamos em regeneração, e esse pensamento definitivamente seja extirpado da nossa sociedade aqui na Terra. Porque não dá mais, gente. Que história é essa? Alguém achar que é melhor do que o outro? Porque leu um livro a mais ou porque foi guindado ao poder? Isto não existe. Isto é inviável. Imagine se Deus, na sua magnanimidade, resolvesse ser um déspota.
Não, não gosto do pessoal que mora no país chamado Brasil. Não vou mais bater o sol lá e não vou deixar mais que exista o ar. O que seria de nós? Nada, acabaríamos. Mas Deus não é isso. Deus ama a todos igualmente. Sabe que nós somos pequenos, que não crescemos. Precisamos evoluir, precisamos aprender. A força moral é companheira da virtude, diz Carvalho. Ela censura, ensina, orienta, corrige. É por meio dela que a convicção se faz e a verdadeira fé se estabelece. Veja, por que é que nós hoje temos fé nessa maravilhosa doutrina? Porque temos convicção. A doutrina mostra que nós temos que estar em paz, amor, harmonia e equilíbrio conforme o universo. Então isso nos dá convicção. Isso faz com que a fé verdadeira ecloda de cada um de nós. A força física, portanto, não conhece moral e não conhece virtude. Age de forma arbitrária. A maioria de nós aqui viveu, sabe, a Segunda Guerra Mundial. O que foi feito pelo déspota Hitler? Quantas pessoas tiveram a sua vida ceifada exatamente por isso? A nossa raça é a melhor. Que raça é a melhor? Não existe isso, gente. Isso não existe raça melhor. Nós estamos todos no mesmo mundo, dependendo um do outro para o nosso sucesso de todos. Então veja, repetindo, a força física não conhece moral, não conhece virtude, age de forma arbitrária, ceifa vidas, desorienta, desune, cria fanáticos capazes de apedrejarem os justos. Imaginem os senhores, nós estamos falando aqui de Estevão. Imaginem voltando um pouco o Cristo, quando a prostituta foi levada a ele e que todos queriam lapidá-la, matá-la a pedrada. Na sua grandiosidade, o que fez ele? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Alguém atirou? Teve alguém imaculado ali que pudesse atirar alguma pedra? Ninguém. Isso mostrou exatamente quem somos nós. Então por que vamos usar a força? Por que vamos achar que somos os melhores? Não somos os melhores. Nós estamos aqui para nos auxiliarmos, para nos ajudarmos. E continua Carvalho. O déspota não conhece Deus. O seu Deus é o mando, é o ouro, o ventre. Não se lhe peça justiça, porque esta virtude ele só conhece na palavra. Sacrifica o Cristo e absolve Barrabás. Veja o que nós cometemos aqui, meus amigos e amigas. Mandamos soltar um assassino que tinha ceifado muitas vidas, roubava, trazia instabilidade naquela região. E nós lá, não, solta o Barrabás, crucifica o Cristo. O que o Cristo fez? Só nos ajudou. Veio trazer um novo caminho que nós devemos nos amar. Então veja como nós estamos. 2000 anos atrás para hoje mudou alguma coisa? Não mudou, ficou mais sofisticada a forma com que nós praticamente executamos as pessoas. Foi então o que aconteceu com os primeiros cristãos. Enquanto os ladrões e assassinos caminhavam impunes por Jerusalém, os cristãos, crentes em Jesus, eram dissolvidos e dispersos por paragens que nós não sabemos onde. Foi a este e a outros discípulos que haviam dispersados e
se haviam constituído mais tarde em diversas regiões as suas epístolas, que foram insertas, colocadas no Novo Testamento. Epístolas cheias de substância e que deixam aparecer claramente a excelente doutrina que o Cristo pregava. Muito diferente desses princípios catequistas, diz Caibart Strudel, que deslustram e desnaturam o cristianismo. Não resistimos ao influxo que nos guia de transcrever trechos do grande apóstolo, sem querer, por essa forma, deixar de recomendar a todos não só a leitura, mas o estudo atencioso e profundo de todas as epístolas. Logo no primeiro capítulo, lê-se, diz aqui o Caibart, nós vamos ler: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição do Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, reservada nos céus para vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. Então veja, nós não podemos imaginar que nós somos autossuficientes, que nós somos donos da verdade. Não. Numa escala imaginária deste tamanho, em que nós nascemos, entramos na matéria aqui, vamos chegar a Deus aqui, nós estamos muito próximo do começo. E aqui nós já gastamos milhões de anos. O próprio Espírito nasceu, foi criado, não nasceu, foi criado por Deus, para que, como um fragmento espiritual, descesse na matéria densa, grosseira, passasse pelo mineral, absorvesse as experiências possíveis do mineral, passasse para o vegetal, igualmente pegasse as experiências, fosse para o animal, o nominal, angelical, arcangelical, para um dia voltar a Deus, espíritos puros, repletos de amor, sabedoria, justiça e perdão. Então, meus amigos, estamos longe ainda. Como diz aí o poeta não, foi o nosso amigo Leon Denis, o espírito dorme no vegetal, dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no nominal. Então agora estamos acordados. E se estamos acordados, nós temos condições de começar a usar a inteligência, a ter uma fé raciocinada e não mais uma fé cega como tínhamos até então. E continua aqui dizendo o capítulo 1. Nesta fé, na salvação prestes, no Deus que nós temos, nesta salvação prestes no último tempo, no Deus no qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, haveis sido entristecidos por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que morre, que perece, mesmo quando provado pelo fogo, que essa fé seja achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com um gozo indizível e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas. Da qual salvação inquiriram e indagaram muitos dos profetas que profetizaram acerca da graça que devia vir em vós, indagando quando e que tempo era esse que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao testificar anteriormente os sofrimentos que haviam de vir a Cristo e as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós, eles administravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Então veja, tudo isso que é dito aqui, nós temos que deixar o nosso coração falar mais alto. Nós temos que observar que tudo que veio, que os apóstolos passaram, não foi em vão. Eles tiveram eventualmente que passar por uma provação junto ao Cristo. Até podemos admitir, mas nada acontece sem uma planificação. E tudo isto veio nesses milhões de anos que já existe a Terra, que o Cristo moldou e continua moldando, por ele ser o governador da Terra. Há 2000 anos ele resolveu vir até aqui. Gente, não se iludam com as coisas da matéria. Na hora que nós batermos as botas, como se diz na gíria aqui, tudo isso que vocês estão usando e vendo, ninguém vai levar nada. Eu até brinco e vou brincar de novo. Alguém foi num sepultamento onde tinha um carro forte, levando joias, títulos, dinheiro, dólar, euros, ou um caixão cheio de gavetinhas? Não, porque não serve para nada. É o que ele diz. O ouro perece, acaba, fica por aqui mesmo. Porque são coisas que nós, na matéria, damos valor. Mas no mundo espiritual não tem valor nenhum. Nenhum. Algum comentário, alguma pergunta até aqui, meus amigos e amigas? Então continua o Carvalho dizendo o seguinte, mais adiante neste capítulo 1, diz o seguinte: se invocar como Pai aquele que, sem deixar de se levar por respeitos humanos, julga segundo a obra de cada um, vivei em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que fostes resgatados das vossas práticas vãs, que por tradição recebestes de vossos pais, não por coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e imaculado, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança fossem em Deus. Então o que ele quis dizer com isso aqui? Que nós temos que realmente acreditar em Deus, não tenha dúvida. Acreditar nisso tudo que Jesus veio vivenciar. Mas não vamos imaginar que o Cristo derramou o sangue na cruz e nós estamos livres e sem pecados aqui na terra, hein? Vamos pensar numa bobagem dessa, pelo amor de Deus. O que o Cristo fez ali foi um erro muito grande nosso, que nós não precisávamos crucificar Jesus, mas pela nossa insensatez, repito, e pequenez, nós o crucificamos. Por quê? Precisávamos ver sangue. E aí criamos a ilusão de que aquele sangue derramado nos salvou. Não foi o sangue não, meus amigos. O que ele veio fazer, ele foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ou seja,
Não é de graça não, que ele derramou sangue e eu estou livre de pecado. Conversa fiada. Eu tenho que fazer exatamente o que ele fez. Amor a Deus e amor ao próximo. E ele foi mais além. Amem o próximo como eu vos amei. Como diz o Haroldo Dutra lá, colocar até mais um mandamento aí. Amar o próximo como eu vos amei. Olha que amor o Cristo tinha por nós e tem. Então nós temos que trabalhar muito. Não é ficar imaginando a porta larga, mas sim buscando a porta estreita. Trabalho, trabalho, trabalho. E continua aqui o capítulo 1. Uma vez que tendes purificado as vossas almas na vossa obediência à verdade, que leva ao amor não fingido dos irmãos, de coração, amai-vos uns aos outros ardentemente, sendo regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, o qual vive e permanece no nosso meio. Porque toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Atos, livro 1 de Atos, versículos 17 a 25. Então, meus amigos, amigas, internautas, temos que trabalhar bastante. Ninguém veio aqui para achar que não tem que fazer nada. Tudo que fizermos, conforme diz o livro dos Espíritos, tem que ser com muita vontade. Trabalhar no limite das nossas forças em prol do próximo. Porque se assim não fizermos, não faremos brotar essa fé nessa coisa maravilhosa que é o Evangelho do Cristo. Não fará com que esta fé acredite piamente naquilo que o Cristo veio fazer. Um dia descer da sua mais alta elevação, vir até nós, encarnar aqui, deu a sua vida, suportou a nossa insensatez e mostrou para nós que não tem outro caminho. Então, amigos e amigas, a doutrina apostólica exclui culto e holocausto. Nada tem ela em comum com os ídolos, estátuas, sacramentos das igrejas. É uma doutrina essencialmente espiritual, de culto interno, que exorta a nossa alma ao progresso, à luz e ao amor. Como diz a doutora aqui, nas aulas sobre mediunidade, sobre os passes, tudo depende de nós, da autocura, tudo vem de dentro para fora, do culto interno, está aqui dizendo Carvar, que exorta a alma ao progresso, à luz e ao amor. A lição está dada pelo Cristo, o exemplo está dado. Cumpre a cada um de nós entender, assimilar e, acima de tudo, pôr em prática no nosso dia a dia. Então veja o que aconteceu. A perseguição foi monstruosa. Disseminou-se os cristãos por todos os lados. E daqui para frente, tudo que formos estudando, nós vamos ver o estrago que foi feito no Coliseu e por aí afora. Estima-se a história, eu estava lendo recentemente, que cerca de 500 mil pessoas morreram no Coliseu Romano, pelas feras, pelos gladiadores, enfim, mortes lá dentro daquele que nós vamos chamar, aquela arma de matar pessoas, sair daqui e lá visitar o local onde morreu 500 mil pessoas, não sei se vale a pena, honestamente falando. História, eu não tenho esse prazer, nem jamais irei lá visitar um lugar onde 500 mil pessoas
perderam a Boas, vida. 500 mil pessoas boas. Né? Eu não tenho essa vontade. Agora cada um decide o que quer da sua existência. Por favor, alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Essa grande perseguição dos cristãos mostra a nossa covardia. Covardia. Imaginem se esses cristãos estivessem armados e se estivessem brigando de igual para igual. Será que eles iriam enfrentar? Eu acho que não. Uma possibilidade do Natal, eu gostaria de lembrar que essa perseguição começou muito cedo. Quando os reis magos passaram pelo palácio de Herodes e avisaram que iam visitar o rei, e depois os magos ficaram sabedores das intenções de Herodes, qual foi a atitude de Herodes? Mandou matar todas as crianças, na esperança de ter matado o rei que ali nasceria. Naquele momento ainda não era uma perseguição direta aos cristãos, mas o medo de perder o poder. E talvez as perseguições aos cristãos no início tivesse sido uma interpretação de que eles tomariam o poder. Quando perguntaram a Jesus: és rei? O dizes. Então acho que eles tinham também medo, os poderosos, de que os cristãos tomassem o poder, que eram governos teocráticos, que acreditavam que o poder vinha de Deus. E eles se acreditavam conhecedores profundos da doutrina vinda de Deus. Estava ali uma ameaça de alguém, para eles, interpretando, que poderia eventualmente tomar o poder político, como acontece nos governos teocráticos, que são todos ditatoriais e terríveis. Todo governo que o dono do poder se acredita que recebeu o poder de Deus, são governos violentos, como os países islâmicos, por exemplo. É o que se São percebe até governos hoje. violentos, É né? o que se vê até hoje. Talvez o medo não tivesse sido, não tanto da doutrina, mas medo de perder o poder. Então, era exatamente isso. perseguição. É medo de perder as benesses, aquela vida tranquila, farta, cheia de escravos, pessoas que faziam riquezas à sua disposição. Eu vou perder isso? Mata! É o que disse aqui. O governo, ele é corrupto, ele mata mesmo. Não tem a força moral. O déspota, ele vai e manda matar mesmo. Porque para ele só existe a força. Moralidade não existe. Eu vou perder isso? Mata, mata, mata. Tem um comando, né? Quer ter um comando? Quer ter um comando? Perder essa força. Não é pela moralidade, mas sim pela força, só pela força. E força, dentro da física, nós sabemos. A toda reação, há uma reação em sentido contrário ela traz. Então, sentido contrário de igual intensidade. Então, tá aí, ó. Força gera força. Não tem, isso é lei da física, não tem o que fugir. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Então vamos, talvez não vai dar tempo de ler todo o capítulo, mas pelo menos vamos ler mais um. Atos, livro 8, capítulo 8, versículos 5 a 13. A ação de Filipe, a conversão de Simão, o mago. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, proclamava-lhes Cristo. A multidão unânime estava atenta às coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os milagres que estava fazendo, pois os espíritos imundos, olha a denominação da época, espíritos imundos de muitos possessos saíam, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria, muito regozijo naquela cidade. Ora, havia ali, desde algum tempo, um homem chamado Simão, que praticara a mágica e fizera pasmar o povo de Samaria, dizendo ser ele um grande homem.
e a este atendiam todos, desde os pequenos até os grandes, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam, porque com as suas mágicas, por muito tempo, os tinha feito pasmar. Mas quando acreditaram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, faziam-se batizar homens e mulheres. O mesmo Simão também acreditou, e depois de batizado, estava continuamente com Filipe, e admirava-se, vendo os milagres e grandes prodígios que se faziam. Então, vamos ver o que é que o Carbar vai comentar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 a 13. Então, os apóstolos, eles são impertérritos, ou seja, eles agem sob o influxo do Espírito. Eles são quietos, são recolhidos, mas ao influxo do Espírito eles se expõem. Ou seja, mediante a mediunidade eles estavam se expondo. É o Espírito que vivifica, que encoraja, conforta, anima e faz, de fato, todas as obras. Aqueles que estão sob a direção de um bom Espírito operam maravilhas, diz Carbar Schutt. E aí ele traz o exemplo para nós daquilo que ocorreu com Elias, a Eliseu, a Daniel e a tantos outros de que fala a antiga dispensação. Chegaram a tapar as bocas dos leões, fizeram cessar as chuvas e depois fizeram chover sobre a terra. Filipe era médium, então ele tinha a mediunidade presente. Onde chegava, conseguia reproduzir com a sua dedicação e com o auxílio dos Espíritos aquilo que Jesus fazia. Os espíritos imundos eram expelidos dos possessos, os paralíticos e coxos eram curados, e o Evangelho era anunciado. Muitos existiram no mundo que operaram maravilhas, mas nenhum deles pôde reproduzir totalmente o que fizeram os profetas e apóstolos do Senhor de Jesus. Na época do Egito, os magos só conseguiram reproduzir 3 maravilhas daquelas que Moisés operou. Mas mesmo as serpentes, que se tornaram das suas varas, foram tragadas pela serpente que o legislador hebreu Moisés transformou de seu bastão, diz o Carbar. Nos primeiros tempos do cristianismo, também houve o Simão Mago, que operou muitas maravilhas, pois era dotado de todas as mediunidades, exceto de uma, como se vai ver agora, em cima deste Atos que nós lemos. Mas como era homem que recebia o Espírito, dobrou-se frente a Filipe e proclamou sem reserva a sua nova crença em vista da pregação do Evangelho, que anuncia a recepção do Espírito para todos aqueles que acreditam em Jesus. E tão inclinado era Simão às coisas espirituais, que estava continuamente com Filipe, e de tudo aquilo que ele conseguia fazer, ele se admirava, vendo aquilo que eles chamavam na época de os grandes milagres. Mas Simão era homem de dinheiro e ambicionava mais dons. Não conhecia a doutrina, por isso tinha pretensões que não estavam de acordo com o espírito do cristianismo, como nós vamos ver adiante. Enfim, Samaria toda estava agitada ante um homem que havia operado naquela região os grandes milagres, as grandes revoluções, primeiro Cristo e agora Filipe. Os crentes aumentavam todos os dias. O Evangelho era anunciado
E os discípulos da nova fé cresciam em número e em virtude, apesar de todas as perseguições que lhes moviam os grandes de então. Então nós vamos ver no ano que vem, no próximo encontro, que esse Simão nada mais era do que um mago, e ele queria pegar esses dons de Filipe para ganhar dinheiro. Tá? Então, no mundo espiritual não tem nada disso. Então nós vamos ver no próximo encontro o que é que vai acontecer. Alguma dúvida, alguma pergunta disso que nós acabamos de ler? Então eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, os internautas, e desejar a todos um ótimo Natal, que o Cristo efetivamente esteja presente nos nossos lares, que nas nossas comemorações, cada um de nós nos lembremos do aniversariante, no mínimo façamos uma prece de agradecimento por aquele momento que estivermos todos reunidos. Que 2014 seja um ano repleto de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio, muita saúde, e que finalmente o Cristo esteja presente em nosso coração e que as nossas ações não decepcionem o Cristo. Muito obrigado pelo apoio, ajuda e presença. Até o próximo encontro.